Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja comigo e com cada um de vocês para todo sempre. Ainda sobre o plano de leitura diante do nosso devocional, hoje é 4 de julho de 2024. Estamos no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 27 e 28. Vamos ler hoje. E a palavra do Senhor diz assim: e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Epafrodito, ele era um cristão interessado pelo próximo, ou seja, ele colocava em prática o que? O amor ao próximo. Ele se dedicava, ele dava vida se for possível. Ele era alguém que estava completamente comprometido com o próximo. Eu costumo dizer que o Evangelho, o amor a Deus, se resume no próximo. Então, como Timóteo, Epafrodito, ele se preocupava com o semelhante. Ele demonstrou sua preocupação por Paulo. Quando a notícia de que Paulo era prisioneiro de Roma, o que Epafrodito fez? Ele chegou a Filipos. Epafrodito, ele se ofereceu para fazer a viagem longa e perigosa até a capital do império, ficar ao lado do apóstolo Paulo e ajudá-lo. Levou consigo a oferta de amor da igreja, protegendo-a com a própria vida. Epafrodito é uma referência de um cristão a qual nos dias de hoje é contado nos dedos. Pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, pessoas que têm um comportamento, pessoas que vivem não pensando em si mesmo de uma forma egoísta, mas no próximo. As igrejas de hoje precisam de homens e mulheres que se preocupem com o quê? Com as missões em locais mais difíceis do serviço cristão. As palavras de um líder missionário: o maior problema em nossas igrejas nos dias de hoje, o maior problema é que temos espectadores demais e participantes de menos. Epafrodito não se contentou apenas em contribuir financeiramente, ofereceu a si mesmo para ajudar a levar contribuição arrecadada. Mas Epafrodito também, ele se preocupava com a sua congregação local. Não foi fácil para ele. Ele passou momentos difíceis, momento que o coração sangrava. Depois que ele chega em Roma, caiu doente com uma enfermidade grave e quase morreu. Em função disso, teve de adiar a volta a Filipos, deixando apreensivos os membros de sua igreja. Foi fácil? Não foi fácil para este homem. Epafrodito não afligiu com a própria situação, mas com a preocupação dos cristãos de Filipos. Vivia de acordo com Filipenses capítulo 1, versículo 21, e não de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 21. Como Timóteo, demonstrava preocupação natural pelo próximo. O termo angustiado em Filipenses capítulo 2, versículo 26, é o mesmo usado para descrever Cristo no Getsemane. Mateus 26, 37. Como Cristo, Epafrodito sabia o significado do sacrifício e do serviço. Filipenses capítulo 2, versículo 30.
as duas características marcantes da atitude submissa. Que nós venhamos se despertar, vejamos grandes homens e mulheres de Deus sendo usados outrora de uma forma sobrenatural, e nós se impactamos com isso. Nós queremos ser usados da mesma forma, ou talvez mais que os nossos antepassados. Inclusive, o próprio Jesus disse que iremos fazer obras maiores que a dele, obras maiores a qual ele havia realizado. Mas o problema é que nós queremos ser usados de uma forma sobrenatural. Nós queremos a unção que está sobre a vida dos nossos antepassados, mas nós não queremos se comprometer, se entregar, se doar pela vida do próximo. Que fique esta palavra para a nossa meditação. Nós viemos meditar, nós viemos se dedicar, viver verdadeiramente de acordo com a palavra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. E se assim o Senhor nos permitir, amanhã voltaremos no versículo 29, em o nome do Senhor Jesus Cristo.